o olhar do amor. Todos nós nos movemos para a mudança, para o movimento. Raros de nós pensamos que movimento, mudança para onde? Urgente, porém, pensarmos, porque o mundo nos propõe muitas mudanças. Mudanças de aparelhos, mudanças de carro, mudanças de residência, mudanças de moradia, de cidade, mudanças políticas, mudanças religiosas, mudanças de cenário, como no turismo, na decoração. Que mudança é essa? Mudar para onde? O que realmente nos leva à mudança? Hoje vamos refletir com Paulo de Tarso na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde se lê assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, que se dá a mudança, defende Paulo, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aquela que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Maravilhosa essa definição de Deus. Aquela vida que dá vida, que permanece sendo um mistério insolúvel pela ciência. O que faz uma quantidade de matéria ser diferente de outra quantidade de matéria viva? Porque nós somos uma quantidade de matéria, mas somos muito diferentes dessa mesma quantidade de matéria sem vida. O que há? De onde vem a diferença? De onde vem a vida? Mas Paulo também chama Deus daquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Que é esse Deus que trata, que vê, que considera os seres muito mais pelo que elas estão, mas pelo que eles são. Muito mais do que pela aparência, pela essência. Muito mais do que pelo real, pelo potencial que eles trazem. Que olhar é esse? O olhar de Deus? Paulo se dedicou ao resgate da fé. Judaísmo, budismo e mesmo cristianismo, depois de uma revelação inicial que vem de Deus, que leva a Deus, ergueram um imenso atalho que vem de homens e que leva a homens e que levou a humanidade a lugar nenhum. Mas, como caminho dos homens, as práticas exteriores das religiões, o batismo, a crisma, a missa, o culto, o louvor, o dízimo, mostra-se muito mais fácil que a mudança de Deus, a transformação interior. Os homens têm optado pelo caminho dos homens, mesmo dizendo que são de Deus.
se nós pensássemos, porém, refletiríamos com Jesus sobre a porta larga e a porta estreita. Sendo a porta larga a dos homens, a fácil, a comum, e a porta estreita, a transformação interior, o caminho de Deus. A porta larga nos leva à autoexaltação perante os homens. A porta estreita nos leva à nossa exaltação perante Deus. Porque, como ensinou Jesus, aquele que se exaltar será humilhado. Mas aquele que se humilhar em nome do amor, em nome de Deus, será exaltado. É assim que eu sou, reagem os acomodados. Mas o olhar da acomodação sequer percebe a prisão confortável em que vive. Olhemo-nos com o olhar do amor, porque é esse olhar que vê a mudança por toda parte. É esse olhar que uma mãe dirige ao seu filho que já o vê um homem feito, pai de família, trabalhador, apesar de ser ainda um bebê. É o olhar de amor na sua versão máxima, perfeita, que Deus endereça a todos nós, que vê o que a gente é para muito além do que a gente está, que chama as coisas que não são como se já fossem, como disse Paulo. Que esse olhar dirija os nossos dias, que a busca desse olhar, finalmente tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, dirija as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.